Ele chegou, sem dizer nada, me estendeu a sua mão e sorrindo me abraçou e tocou meu coração. Logo a multidão se fez naquele dia para ouvir a sua voz. E o que ele dizia, logo a multidão se fez naquele dia para ouvir a sua voz. E o que ele dizia foi numa tarde tão linda, quando o sol se pôs, olhando em meus olhos. Assim ele se foi, foi numa tarde tão linda, quando o sol se pôs, olhando em meus olhos. Assim ele se foi. Jesus, filho de Maria, pra mim apareceu naquele dia. Jesus, filho de Maria, pra mim apareceu naquele dia. Jesus, filho de Maria, pra mim apareceu naquele dia. Jesus, filho de Maria, pra mim apareceu naquele dia. A terra toda se estremece aos olhos de Deus. A natureza triste chora a sua destruição. O homem finge não saber todo o mal que ele causou, destruindo aqui na terra o que ele não plantou. Quando falta à sua mesa o pão de cada dia, ele culpa a natureza e diz que não sabia. O céu que a todos oferecem, a luz do sol para se aquecer. Deus, bondade infinita, é quem nos faz viver. Por tudo isso, quero aprender a perdoar, sentir a força do bem, voar nas asas leves do amor, do amor. Por tudo isso, mergulhar no céu infinito, saciar a minha sede de paz. Por tudo isso, Deus, eu grito. Por tudo isso. No alto daquele monte, falava para a multidão,
falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que a gente fizer. Nós somos aprendizes, somos crianças. Todo o meu passado eu trago na lembrança. Chico Xavier foi o professor
exemplo de fé, exemplo de amor. Somos caminheiros em busca de uma luz. Chico, mensageiro do Mestre Jesus. Amor e caridade ele ensinou. Exemplo de humildade ele deixou. Nós somos aprendizes, somos crianças. Todo o meu passado eu trago na lembrança. Chico Xavier foi o professor, exemplo de fé, exemplo de amor. Somos caminheiros em busca de uma luz. Chico, mensageiro do Mestre Jesus. Amor e caridade ele ensinou. Exemplo de humildade ele deixou. Amor e caridade ele ensinou. Exemplo de humildade ele deixou. Mais uma? Sede perfeito é amar sem ser amado, é não guardar ressentimentos e nem rancor no coração. Perdoar 70 vezes quando alguém te ofender, é mostrar a outra face. Foi o Cristo que ensinou e nos deixou como exemplo o verdadeiro amor. Sede perfeito é amar sem ser amado, é não guardar ressentimentos e nem rancor no coração. Perdoar 70 vezes quando alguém te ofender, é mostrar a outra face. Foi o Cristo que ensinou e nos deixou como exemplo o verdadeiro amor. O verdadeiro amor. Jesus. Deus abençoe, Toninho. Gratidão. Boa noite a Gratidão. todos. Boa noite. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, Lucas. Muito obrigado. Seja bem-vindo à FEGESDEM. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini. A editora é Alma Nova. O chamado. Não duvides que tens capacidades espirituais
para se tornar um realizador da obra divina no coração de muitos. Vigia contra a negligência dos ensinos que hoje te iluminam, pois já possui compreensão necessária para agir. Ouve Jesus com os ouvidos de tua alma e desperta o coração, além do movimento intelectual da mensagem cristã. Urge na terra a necessidade de trabalhadores dedicados à legítima caridade. Ouça uma vez mais o alerta do profeta Isaías quando advertiu: tu vês muitas coisas, mas não as guardas, ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouves. Isaías 42, 20. Vamos acerenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade de aprendizado, e a Jesus, o nosso modelo, nosso guia, que está conosco, e a espiritualidade amiga, que nos auxilia, nos ampara, e que eles possam estar, Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, ao lado do nosso irmão Lucas, o instruindo, o auxiliando, o apoiando, para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimentos sobre o Evangelho de Jesus, e para que possamos colocar em prática esses ensinamentos, esses ensinos. E agradecemos a presença de todos, que Jesus esteja no lar de cada um, e que Jesus também esteja visitando os nossos irmãos que estão com dificuldades, com pensamentos não bacanas, que a espiritualidade amiga se faça presente e os conforte e os console. Sede conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Lucas, você tem um tempinho para estar conversando com a gente? Deus abençoe. Boa noite, estão me ouvindo bem? Que bom, eu tive um problema com o áudio e com o vídeo. Mas, primeiramente, gratidão. Gratidão pelo convite da Gislaine, que é amiga da minha mãe de escola, e como nada por acaso, os laços se reencontram, na verdade, os ensinamentos também, eles vêm de encontro às nossas oportunidades. Não somos ensinadores de nada, somos aprendizes constantes. E tem uns amigos aqui na live também, a Rita, que faz parte do coral Renovacer, do qual muitos têm, a referência minha é pelo coral Renovacer. O Toninho me conhece, é do coral, da classe de Irmão Garcês, aqui em Betim. Então, tem a minha tia querida Eli, que está aí na live, que é um convite maravilhoso, porque nós vamos falar de Jesus hoje. Independente do credo, da religião, a gente fala de Jesus, aquele que é universal. Uma mensagem de amor. Minha prima Carla, então tem alguns espectadores especiais aí aqui. Isso só mostra o seguinte, que não temos barreiras para poder levar a palavra do Cristo, né? E a mensagem anterior foi maravilhosa, quando eu falo os chamados, né? Eles vêm, e a gente simplesmente, eu costumo dizer com o pessoal da casa, que eu me ofereço a fazer palestra não, mas toda vez que o chamado chega, eu penso 10 vezes em negar, porque é para ir. E é um convite não pelo conhecimento, mas pela falta de disciplina do estudo. E a gente, pelo convite, nos torna disciplinado para fazer aquele entendimento vir para a gente primeiro, para depois externar. Então, a proposta aqui, sem nenhuma demagogia, é realmente aprender junto, tá? É ouvir a palavra, a gente discursar sobre ela, ficar à vontade aí com os comentários para que em algum momento a gente possa tecer sobre eles. Mas, sim, a proposta é ser fiel ao capítulo do Espiritismo, né? Que fala do Evangelho segundo o Espiritismo,
sobre o sede perfeitos, que vem citar Mateus 13, nessa linda parábola, se não me engano, é a única, são duas parábolas que Jesus explica sobre elas. Então, são muito importantes na nossa vida. Jesus não só fala a palavra, mas ele explica em Mateus também. Então, e essa explicação, ela vem de encontro até mesmo na humildade de reconhecer que somos ainda incapazes de compreender em primeiro momento a sua palavra. Se assim fosse, ele já passava a parábola e ali ficava, né? Jesus ficava ali, não, tá aqui a parábola, vocês vão com certeza entender o recado e vão dar sequência. Não, ele sabe das nossas limitações e aí complementa, porque essa é fundamental, né? A parábola do semeador, ela é importante por alguns critérios. Ela vai falar do ator principal, o agente de transformação, que é o semeador. Ele vai falar dos recursos desse semeador, que no caso, pela parábola, é a semente, né? Ele vai falar do destino dessa semente. Ele vai falar do público-alvo, digamos assim. Então a gente pode tratar essa interpretação de diversas formas. A gente pode começar pelo público-alvo, que é o que basicamente, quando você lê, é para si destinado, é o solo, né? Quem somos nós? Qual é o nosso coração? Como é que está o nosso coração da aceitação da palavra divina? Essa é a condição de solo, a condição de fertilizado ou não, né? Para absorver um entendimento, um esclarecimento ou uma orientação maravilhosa do Cristo todos os dias, a todos os momentos da nossa vida. Podemos falar também dos recursos que nós temos para poder frutificar, que são as sementes. Cristo é tão maravilhoso que essa parábola, ele não ensina a parábola do, vou falar assim, do floricultor, que planta a árvore. Ele colocou a semente. Ele sabe que vamos germinar, evoluir, e quem sabe a gente se tornar uma árvore frutífera. A gente pode até crescer como árvore, mas fruto talvez a gente não consiga dar. Então, o recurso é fundamental também, falar sobre ele. Mas, para que você possa ser semeador ou agente de multiplicação, eu acredito que eu tenho que estar com um bom solo, ter bons recursos para poder ir avançar. Mas aí vem a pergunta número 1. Quer dizer, então, que eu nunca vou poder ser semeador, porque se eu só considerar que eu só vou ser um instrumento bom quando eu tiver bons frutos, quando eu tiver uma boa condição moral para poder assim fazê-lo, eu nunca vou fazer nada. E o próprio Cristo fala que todos podemos fazer a caridade, doar o mínimo possível para o mais necessitado, que sempre haverá um mais necessitado que nós, em algum momento. Não temos limite para semear. Não temos condições mínimas de recursos para poder aplicar os nossos conhecimentos ou a nossa atividade moral edificada. Seja por um exemplo de um pai, seja até aquele que, desprovido da palavra do Cristo, né, ele exemplifica pelas ações. E vamos estender a figura de semear aos povos da Índia, do Afeganistão, que são privados de outros tipos de literaturas, aos povos da África, que mal têm o que comer, eu vou questioná-los sobre ter um livro, uma Bíblia para poder ler. Então, o Cristo já trazia a informação que aqueles que não me conhecem já estão salvos. Porque aí fala assim, não, porque se você não aceitar o Cristo, você não é salvo. Gente, aquele que mesmo que não acreditar no Cristo, não souber dele, já está salvo, porque Deus é misericordioso demais. Ele sabe das nossas condições. Mas aquele que não tem a condição, ele tem um exemplo de vida moral. Ele tem um exemplo pelo que ele percorre, pelo ensinamento do dia a dia para o seu filho. O índio
na sua sabedoria natural, ele ensina a nós todos o cuidado com a natureza, o respeito com a natureza. Eu estava conversando hoje com um coral hoje mais cedo, que um cacique de uma tribo indígena, ele atribuía o rio como um avô. E ele fazia o seguinte, eu vou falar as palavras dele não, mas ele falava que a gente suja o nosso avô. A gente agride o nosso avô, que é o nosso rio. E o rio é o que dá alimento, é o que dá sustentação para a vida deles, e é o que, quando ele acorda, as crianças, ele levam ao rio para poder dar, tipo, a bênção do avô. É o primeiro contato que a criança tem ao rio, e a gente destrói o rio. E será que isso não é semeadura? Será que isso... Ele pergunta o índio se ele conhece o Cristo. Não, ele não conhece o Cristo, mas ele conhece a sua cristandade. Ele conhece a sua bondade. Ele conhece os exemplos do Cristo pelo amor. Porque é tocado nele, em todas as pessoas no universo, pelo amor de Deus. Mas o recado chega, né? A pergunta é, o que vamos fazer com esse recado? Então, dada essa introdução, Gislaine, passa, por favor, mais um slide. Só lembrar um fato histórico que Jesus, na Galileia, naquela época, ele convivia com camponeses, né? E a agricultura de época é diferente da agricultura atual. A agricultura de época, ela era, você pega a semente, joga, e tentativa e erro. Eu vou jogando, se vier a chuva, chove, beleza, lindo, maravilhoso, vai fecundar, vai germinar, vai nascer, beleza. Se não, tá lá a semente. Então, eles trabalhavam o solo depois de jogar a semente. Hoje, a nossa agricultura, a gente sabe que a gente coloca fertilizantes, coloca adubo, né? Faz a terra preparada, não coloca a semente em termos secos, né? Espera a época de chuva para poder germinar, e se não vier, a colheita não é de tanta fartura, mas existem técnicas hoje que de fato diferenciam de época. Então, Jesus, na sua sabedoria, ele trouxe para aqueles povos exatamente o que eles conheciam. A sua atividade camponesa. A sua atividade de cultivo. E aí, ele, percorrendo o litoral do rio, ele sobe a um barco e proclama essa linda parábola. Por favor, segue. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. Então Jesus viu aquele tanto de gente chegando lá na beirada, espera aí, eu vou na barca ali que eu vou conversar com vocês, né? E aí as pessoas de pé ainda, ele fala dizendo com parábolas. Segue, por favor. Mais um. Aquele que semeia, sai a semear. Faltando um sai aqui, né? Aquele que semeia, sai a semear. Aquele que semeia é o semeador. Então o semeador sai a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto à estrada. Os pássaros do céu vieram e comeram. Vamos pensar na ilustração daquela pessoa lá de época, que é exatamente esse mocinho com a bolsa cheia de semente e jorrando semente para todos os lados, que é o processo natural de cultivo de época. Eu vou jogar. E nesse processo de jogar, caiu-se perto da estrada. A estrada é um solo duro, né? E assim como a gente joga semente para os pombos, eles já estão esperando ali o momento certo para ir lá abocanhar. Seguindo, ele continua. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu. Por quê? Carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Ou seja, por que nasceu rápido? A semente, quando ela foi fecundada, ela não achava espaço e começou a procurar rápido um resultado rápido. Mas aí deparou com a pedra. Né? E aí quando você esbarra com um obstáculo, você vai e morre.
Mas saindo o sol, se queimou. E por não ter raízes fortes, né, se secou. Ou seja, a semente, ela achou uma terra, ela até achou acolhimento ali, mas ela teve que buscar rápido uma forma de se estabelecer, germinou, não aguentou a pressão tanto do obstáculo da pedra, quanto principalmente do sol, e como não tinha raiz para buscar água, secou, né? Continuando, outra parte caiu sobre os espinhos, e crescendo os espinhos, as abafaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava frutos, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. Ou seja, aquele que caiu sobre os espinhos, ele até consegue crescer. Ele achou ali no seu momento ali um espaço para poder percorrer, e ele acreditava assim que podia sobreviver, mas eram tantos espinhos que abafavam. Vamos pensar o que é o espinhadeiro? Ele é tipo uma coroa, ele cresce igual uma erva daninha, vai tomando, vai abraçando, abraçando, e os espinhos perfuram toda a sua essência. E ao perfurar, machuca, não deixa ela crescer, até mesmo impede ela de querer crescer. Porque ela sabe, se crescer, vai deparar com espinho. E abafa. Né? Aí, esse é um grande ponto. Agora, o outro item é a boa terra. Agora, quando eu tenho uma boa terra, que ela está preparada, ela está fertilizada, ao semente cair, ela acha profundidade, acha o humus correto, a condição mais propícia para ela crescer, ela não só irá crescer, terá raízes fortes para poder sobrepor todas as dificuldades e obstáculos que vierem da tempestade, do sol forte, das condições de intempéries naturais, e assim como os espinhos que caso aparecerem. Porque aí ela vai passar sobre os espinhos e vai florescer. E quando ela floresce, ela vai derramar essas sementes para o ambiente. Aí, nesse conceito, Jesus traz o quê? Essa passagem para que comparemos com o quê? O que é o germinar? Vamos passar. O que tem ouvidos de ouvir, que ouça. Jesus mandou a semente e falou: aquele que conseguir ouvir, vai ouvir. Mas aquele que não tiver, tem até ouvido, mas tampar os ouvidos, não vai compreender nada. E o que é a semente? É a palavra de Deus na nossa vida. Se a gente escuta a palavra todos os dias, de diversas formas, de diversas ocasiões, e não precisa ser a palavra de Deus da Bíblia, do Evangelho, é a palavra de amor, de carinho, de um conselho, de uma mão amiga, mas essa chega e você não dá atenção, você está condicionando o seu coração àquela situação. Agora cabe você absorver ou não. Vamos seguir? E aí Jesus vem explicar ainda, que é o que eu falo, é uma das únicas parábolas que Jesus explica o que ele está falando. Aí ele fala lá, todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que semeia no seu coração. E este é o que recebeu a semente junto da estrada. É exatamente o que a gente fala, é as mensagens que chegam no nosso dia a dia e que a gente não dá atenção. Mas aquele que recebeu a semente no pedregulho, esta é o que ouve a palavra. E logo a que a recebe com gosto, porém, não tem em si raiz. Antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulações e perseguido por amor da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, ele até acha bonito o conceito, mas basta o primeiro obstáculo que aparecer na sua vida, perde-se a fé. Só preciso de um obstáculo.
Quantos de nós, né, em algum momento não deparamos como sementes dentro de um pedregulho? Que recebemos a palavra, conhecemos a mensagem do Cristo, e ele fala lá, tenha fé, confiança e esperança. Na primeira oportunidade, eu perco. E eu questiono Deus. Continuando, Jesus fala, e o que recebeu a semente entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. Gente, isso é maravilhoso. Porque isso aí é o quê? São as pessoas, principalmente no mundo atual, têm vergonha de falar do Cristo. E aí a gente fala assim, ó, é aquele que ouve, sente até a palavra, até acredita que é transformadora, mas ele dá tanta atenção ao que os outros falam, ao que os outros atacam, que ele se sente incomodado. É o espinho que nos cutuca toda hora e fala, você está errado, você está errado, você está errado, não fala isso, você é um bobo, você é um crente, você é um beato, você é um fanático. Não. E aí você fala assim, então eu não posso falar do Cristo, eu não posso falar de amor, porque é feio falar de amor, porque é brega falar de amor nos dias atuais. Eu não posso falar, porque é um ambiente profissional, não é para se falar nisso. Né? Eu não posso expandir a beleza que é o Evangelho. Logo, o que eu faço? Eu frustro. Eu me frustro e eu não frutifico. Aquela palavra, ela fica para mim. E eu não vou divulgá-la. E ninguém vai ouvi-la da minha boca, porque da minha boca não sairá nada, porque serei alvo de escândalo. E aí ele continua, e o que recebeu a semente em boa terra? Este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E assim um dá 100, outro 60 e outro 30 por um. O que é isso, gente? Somos todos nós que já temos dentro do nossa educação, da nossa cultura, do nosso dia a dia, a proposta de fazer um bem, a caridade, ou a proposta de saber diferenciar o bem e o mal, e independente do mal existente previsto, eu prevalecerei o bem. E farei esse bem acima de todas as coisas que me impedem. E o que são essas coisas que nos impedem? Eu vou te falar mesmo, até mesmo a privação do lar, do tempo, da disponibilidade que a gente tem. De todos nós que estamos aqui agora, né, num domingo de feriado, estamos aqui, todos nós aqui, nos prontificamos a ouvir o Cristo. E não só ouvi-lo, mas nos prontificamos a refletir e mudar sobre o Cristo, as suas atitudes que nos convidam a mudar e praticar o Cristo. Então, quando a gente já tem no nosso coração a proposta de nos doar, eu vejo que a gente é ferramenta e cada um é um semeador dentro do recurso que tem. Qual o recurso que nós temos? Então a gente volta a dizer, hoje o Toninho trouxe o recurso dele. O Toninho é um grande semeador nas esferas cristãs em diversas regiões. Hoje nós estamos aqui em Rio Manso, mesma distância, já chegamos num patamar, mas ele vai. O Toninho é um semeador que vai às fraternidades, com a sua música, com a sua voz, com a sua canção, com o recurso que ele tem, e vai plantar. Aquele que tiver ouvidos, que ouça. Né? E cada um de nós vai plantar da forma que tem. Não precisa ser em grandes públicos. Estamos aproximando, gente, de um dia da criança. E qual que é nosso solo que precisamos ter esperança para frutificar e modificar esse planeta? Nossas crianças.
Qual é a responsabilidade que nós adultos, pais e responsáveis, tios, padrinhos, seja qual a situação que você tem de proximidade com essa criança, está dando de exemplo, orientação e fé para essa criança, para esse jovem, da sua necessidade perante a transformação mundial. Somos todos semeadores. O recurso que temos é o que nós vamos utilizar como sementes. Agora, se o solo não está preparado, o Cristo também o convida. Essa parábola do semeador, ele trata que o solo é o nosso coração. É o quanto o nosso coração está preparado para ouvir o Cristo. E como é que a gente vai falar para um jovem, para uma criança, de Cristo, se ele nunca ouviu falar dessa criatura chamada Jesus? Essa criatura de Deus maravilhosa que veio ao mundo trazer o amor. Se ele nunca, em momento algum, ouviu uma passagem e uma historinha que seja dentro do contexto infantil da transformação do Cristo em nossas vidas. Como você vai levar um conhecimento de reflexão a essa criança, a esse jovem, se você nunca o trabalhou? Então precisamos trabalhar o nosso terreno. Precisamos trabalhar nossos solos. Precisamos fecundar, adubar, mesmo aos pequenos. Tem solos mais duros, pessoas mais endurecidas, não fechadas a novos conhecimentos, novas ideias, novas interpretações da própria passagem do Cristo, como a gente falou. Essa parábola é interpretada de diversas maneiras. De diversas maneiras. Eu tive oportunidade de ouvir algumas crenças diferentes dos nossos amigos evangélicos, pastores, e de diversas congregações, e é maravilhoso como eles expõem um ponto de vista sobre essa parábola. O que é isso? Cada um está aberto para ouvir e que ouça da sua forma e que modifique seu coração, mas que frutifique, que dê frutos. Frutos bons. Por favor, segue. Então, eis que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Na parábola, lógico, o nosso grande semeador é o Senhor Jesus. Mas Jesus, ao semear, ele trouxe outros semeadores junto com ele, que são os apóstolos. E os apóstolos, que se limitam somente a eles? Não, somos todos nós que acreditamos na palavra do Cristo. Se assim acreditamos, nos coloquemos em responsabilidade de semeador. E a semente é a palavra de Deus. E por que não dizer que o recurso de Jesus é a palavra de Deus? Porque pela sua ligação direta com a divindade, o amor dele é infinito e direto. Então quer dizer que eu estou tão distante do Cristo que eu não posso falar a palavra de Deus. Porque eu não tenho um amor direto ligado a Deus. Claro que temos. Não, talvez na compreensão do amor contra o Cristo, mas sim no exemplo que um pouco de amor já recebemos de alguém. É comum a gente ouvir que não se pode dar amor se aquela pessoa que nunca recebeu amor. É comum a gente perceber aquelas criações antigas, né? Que os pais eram um pouco mais rígidos, que tinham que ter uma postura rígida de disciplina e não conseguem dar carinho para o filho e, por consequência, esse filho também não dá carinho para o seu filho. Então, eu não posso doar aquilo que eu não recebi, mas o Cristo nos doou. Então, o que ele nos doou, a gente pode dar também. Que seja a compaixão, o perdão, o exemplo do silêncio frente às chibatadas que tomavam e frente a todas as iniquidades que eram passadas para ele. As maldades, as malícias que eram colocadas no dia a dia e silenciava. E as pegadinhas, digamos assim, nos dias atuais, para que fizesse uma interpretação e ele colocasse ele numa situação de conflito, espertamente ele colocava o inverso, sempre a bondade, e deixava as pessoas sem saída na interpretação.
E continuando os tipos de terrenos, quais são? Os nossos corações. E cada um vai avaliar em que estágio estamos no nosso processo de semeadura. Para receber coisas novas, para receber conhecimentos novos, para ouvir uma mensagem de Deus de forma diferente, como essa pandemia chega às nossas vidas, que silenciou o mundo de uma forma única, sem distinguir se você era rico, pobre, milionário, poderoso, incrédulo, crédulo, oriental ou ocidental, não importa sua cor, raça, religião ou condição viva, estaremos sendo avassalados por uma pandemia a qual só existe uma explicação. Reflita. Reflita. Busque. Compartilhe. Chega um tempo onde a vacina, que é tão cara, e muitos acreditam que as próprias vacinas contra a AIDS e outras vezes já existem, e por interesses econômicos não é difundida, esta, em alguns meses, aconteceu, porque atacava a todos. Atingia todos nós. Então, o recurso de semear a bondade está aparecendo. Agora, os nossos corações, será que estão preparados para receber essa oportunidade de multiplicar, crescer, refletir? Ah, mas isso acontece da noite para o dia, não, Lucas. De fato, não acontece. Por isso que a gente precisa trabalhar o nosso solo. É aos poucos. É por isso que a gente precisa observar que não estamos sozinhos no mundo. É preciso analisar que a todo dia recebemos uma oportunidade e essa oportunidade, por exemplo, justamente de negar um ato errado. A gente fala de corrupção, dos políticos corruptos, mas se oferecer um gato net, uma oportunidade maravilhosa, todo mundo vai lá e pega. Isso é corrupção. Se alguém bate um eletricista à sua porta da sua casa e oferece um gato luz, você pega, porque é oportunista. E vamos falar dos políticos corruptos. Se a gente não começar a mudar pequenos hábitos dentro de casa, fazendo da nosso pouco recurso, mas o digno de ser digno de ter esse recurso, não estaremos preparados para poder multiplicar nada. Ah, mas se eu não aderir ao Gato Net, eu não vou ter a TV a cabo. Então não tenha, você não tem ainda condições de ter. Mas você vai ter uma coisa muito mais bonita, que vai ser a sua moral, sua dignidade de, de ter e aplicar o recurso que assim Deus permitiu a você. Mas a sua semeadura vai ser grande. O exemplo seu e vai ser inquestionável. E aí estamos falando para os nossos filhos. É lindo quando a gente vê uma criança questionando o pai e fala assim, pai, isso não é errado? Mas se eu não fizer, a gente não sobrevive. E ele fala assim, será que não tem outra forma? E essa condição, a gente sempre perguntar se não existe outra forma. O Cristo sempre nos mostrou que é possível. Mas ainda a gente caminha devagar. Então, eu queria reforçar o quanto somos semeadores. O quanto de recurso que nós temos que utilizar a palavra gratidão a todo instante, a tudo que temos, por N recursos que nos é dado. E temos que preocupar com os nossos solos, que são os nossos corações. Só mudar uma sequência, por favor, Gislaine. Mais um, por favor. Isso. Então, os ensinamentos recebidos dessa parábola. Servir, sem preocupar se teremos retorno, pois cada um se encontra em um nível de evolução. Gente, se quisermos sermos semeadores,
uma das principais coisas que eu acho que cabe é paciência. A fé é paciência. A fé não é imediatista. Quando a gente acredita na vida eterna oferecida pelo Cristo, eu duvido, sempre. Se eu duvido da vida eterna oferecida pelo Cristo, eu duvido Cristo. Se eu duvido que quando ele fala que tudo passa, que o amor prevalecerá sobre todas as coisas e que nenhuma ovelha será perdida, ou seja, o maior crápula do universo que você conhecer nessa vida, digamos assim, que eu possa conhecer ou da nossa história, até o maior crápula que a gente possa entender, ele ainda será salvo. Se eu não acreditar nisso, eu não confio no Cristo. Seremos o quê? Uma semente, pelo menos ali perto do pedregulho, perto dos espinhos, né? Ou seja, o Cristo é paciente demais. Ele é maravilhoso. Ele consegue ser mais paciente que a gente aguarda ele no máximo um dia, 2 dias, quando passa uma semana e já está morrendo. O Cristo está aguardando a gente há mais de 2000 anos. E vai nos aguardar até o fim da existência da humanidade. Agora, se eu assim duvido dele, eu duvido da sua palavra. E aí sim, os ensinamentos agora da parábola. Por favor, seguindo. Sementes na jornada. O que são essas sementes na jornada? São ensinamentos edificantes que passam por nós e que não damos a devida atenção. Ou seja, estamos com o coração fechado. Nosso coração se fecha para coisas novas. E detalhe, a pessoa vem falar de Deus, você está aqui, depois você fala comigo, eu tenho compromisso agora, né? Então não posso te dar atenção agora. Ou assim mesmo fala assim, para não render e tchau, né? Ou desvia daquele que está falando da palavra. Ou quando a gente vai chamar, por exemplo, um jovem para conversar, vamos conversar sobre o que você fez de bom. Ih, que coisa chata. Meu coração está fechado. Eu tenho que criar nesse jovem, nesse coração fechado, um ambiente primeiro propício para poder falar. Mas eu tenho que cultivar primeiro esse solo. Esse solo não está bom ainda para poder receber uma avalanche de novos conhecimentos. Então, nossos corações, muitas das vezes, é assim também. Os fanatismos de todas as espécies, políticas, raciais, culturais e religiosas, são exemplos de corações fechados. Onde eu não escuto o outro lado. E se eu falo assim, então corações fechados são pessoas que não negam a Deus. Não, eu te falo até mais, tem muito ateu que ele está mais aberto a te ouvir do que muito cristão. Mas ele está disposto a te questionar e te debater e te provar a todo momento que Deus não existe. E ele tem argumento para isso, tá? Porque justamente ele ouviu outras pessoas para poder argumentar. Mas ele não está aberto à fé. Essa palavra não cabe em estudo nenhum. Você apenas acredita. E o coração amolece, a gente cede à fé e ela transforma. Mas esse não está preparado também. Então o coração dele está fechado. Ao sentimento. Está aberto à ciência, conhecimento e o racional. Mas não está aberto ao sentir. Dando sequência, a gente tem também as sementes nos pedregulhos. Recebe o ensinamento com bons olhos, mas logo desiste de acreditar na primeira dificuldade encontrada no caminho. É o imediatista. É o famoso, oh meu Deus, me ajuda. Ai meu Deus, você me abandonou? Não quero você mais não. Gente, muitos de nós já fomos provados dessa condição de ser testados pela fé, na perda de um ente querido, uma pessoa muito próxima de nós,
Aonde a gente atribui, ó, eu acredito no Deus, eu escutei a palavra, eu entendi, mas quando chega a primeira oportunidade, eu começo a chorar, desesperar, entro em total desespero e não confio que as coisas vão dar certo. E não é só não confiar e não dar sequência, é simplesmente agora não acredito mais na palavra. Eu passo a não acreditar em Deus. Aí você não precisa mais voltar, não, porque, ok, foi bonito quanto durou, mas ok, vou seguir minha vida. E vou continuar seguindo minha vida. Porque aquilo não fez sentido. Fez, achei bonito, a retórica é boa, mas eu não consigo viver com aquilo. Ou seja, é o imediatismo. Eu quero respostas rápidas. Eu quero soluções rápidas. Quando Deus fala com a gente, fala o que a dor do seu coração será aliviada, né? Principalmente na vida eterna. A vida eterna é demais, é longo demais. Eu preciso para amanhã acabar essa dor. Se você não me ajudar, não precisa perguntar mais não. Então a conversa com Deus acaba ali. E logo segue a vida. Então, a semente é morta. No primeiro obstáculo. Dando sequência. Essa eu acho que é o que todos nós convivemos. Praticamente. Eu não consigo. Acho que só o Cristo e outras entidades assim evoluídas que passam por isso sem nenhum tipo de desvio. Espinhos. Devido à invigilância e imperfeição, né, somos tomados pelo mal e nossa fé logo é abalada e falida. A gente é o conceito do materialismo. Lá na passagem, o Cristo falou que as riquezas, né, começam a tomar conta e sobrepõe a palavra. As outras riquezas. Que outras riquezas? São outros valores. Os valores sociais, os valores das críticas dos outros, a dar atenção às críticas. Quantas pessoas entraram em depressão por ouvir críticas e não dali saíram? Pessoas maravilhosas de coração puro, ou melhor, devotas a Deus. Por exemplo, que é público, podemos citar o Padre Fábio, Padre Marcelo. Pessoas devotas a Deus que foram desiludidas do Cristo e mais, vamos falar mais, uma pessoa maravilhosa, uma alma extremamente caridosa que acreditava que Deus havia abandonado, que é a Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, um dos seres mais bondosos do planeta, ela, em suas cartas, atestava que Deus esqueceu dela. Mas ela acreditava na palavra que transformava os outros, mas não transformava ela. Isso são o quê? Espinhos no caminho que machucavam ela, aonde ela, negada pela própria igreja, de fazer o que ela queria. Ela foi expulsa do local que mais amava. Ela foi criticada pela a congregação que ela mais dedicou a vida inteira. Mas ela, na sua bondade, ela retinha e ela preferiu o isolamento para continuar tratando dos pobres. Aquilo ela acreditava. Ela acreditava onde? Na semente dela. Mas talvez não acreditava tanto na palavra transformadora, porque não transformava ela. Ou seja, Madre Teresa era um ser com um coração maravilhoso, de terra muito boa, mas estava ameaçada pelos espinhos todas as horas. Padre Fábio deu declaração que também perdeu o contato com Deus. Dado a tanta crítica que ele recebeu por ser contemporâneo, nossos amigos evangélicos também, vários pastores mudaram um formato diferente na sua pregação, foram criticados. Várias situações de manifestações de ouvir a palavra de Deus, muitos que falavam com ele assim, isso não foi Deus que falou não, foi o demônio que falou com você. Porque o demônio falou que é para você abrir mão daquela congregação. Ele falou, não, foi Deus que falou comigo. Eu ouvi Deus falando comigo. Falei, não, foi o demônio, porque o demônio não ia falar isso para você.
Tem um relato, um filme de fatos reais que fala sobre isso, não vou lembrar o nome. Não vou estender sobre o tempo para contá-lo, mas depois eu posso compartilhar esse nome. Mas é um pastor que exatamente disso. Ele, na pregação, falava lá que aquele que não recebeu a palavra de Jesus não é digno de entrar no reino dos céus. E ele, negro, vendo uma tela da África, uma morte de crianças desnutridas que mal tinham o que comer, no colo de uma mãe em fecho de osso, e ele segurando o filho dele no colo, ele olhou assim para o filho e falou assim: como aquela criança vai receber a palavra de Deus? Ele não tem o que comer. E aí ele começou a questionar a Deus. E aí? Se Deus é misericordioso e é para todos nós, será que não é para ele também? E aí ele encontrou outra passagem que fala: aquele que não recebeu a minha palavra, salvo já está. E esse pastor encontrou diversas barreiras. Ele era considerado um grande pastor e foi perdendo cristãos, né, dentro da sua igreja, porque os espinhos falavam com ele e falavam assim: que você escutou não foi Deus tocando no seu coração. Porque ele pregou o seguinte: eu não preciso de pregar Jesus para salvar as pessoas, eu preciso pregar o amor. Porque o amor, ele não tem linguagem, ele é universal. Porque o Cristo é universal e é amor. Nossa, ele foi praticamente crucificado quase como Cristo. Esses são os espinhos que abafam, que nos calam, que nos impedem de avançar, de proliferar, de frutificar. E dando sequência aí, que é exatamente a boa terra, né? Que é quando estamos constantemente nos fortalecendo, com o coração aberto para novas ideias, novos hábitos, né? Principalmente revisando nossos hábitos e permitindo, né, identificar os ensinamentos do Cristo dentro do nosso coração. É a caridade. Ou seja, eu não preciso conhecer o Cristo, mas se eu sou uma pessoa caridosa, vivo a caridade, vivo a bondade, dentro dos exemplos da minha família, dentro do comportamento que eu vivo, eu estou preparado para receber qualquer mensagem de amor. E isso vai fazer um sentido que vai transformar a minha vida. Então, quando eu estou preparado, e aí, associado à palavra do Cristo, tudo faz sentido. E aí, meu amigo, você vai levar o Cristo a todos os lados. E nenhum espinho consegue te barrar. A exemplo de Paulo, né? Antes Saulo foi o maior perseguidor do cristianismo na existência da história. Saulo, ele tem no seu currículo algumas milhares de mortes, mas ele era devoto de Moisés. A linguagem mosaica e não tinha abertura para novas ideias, aonde um falava que era filho de Deus e ele era rei no reino dos céus. E muito devoto ao imperador, Roma, mas Deus é maravilhoso demais, preparava Saulo. Olha que interessante, Saulo era a terra boa, com pensamentos fechados, coração fechado, a ponto que o Cristo nunca desistiu dele, sabendo da sua missão, ou melhor, Deus sobre ele, e na sua perseguição, ele sabia que ao cegar-se Saulo, e assim colocar-se a Paulo a visão restabelecida, o milagre se faria presente, e ele não duvidaria mais do seu poder. E agora imagina uma pessoa que é extremamente disciplinada, preparada para poder levar o evangelho, que tem no seu histórico uma perseguição contra os cristãos, estava a um passo de acabar de vez com todos os discípulos do Cristo, recebe essa passagem do Cristo e dá a ele a prova da sua existência. Qual que foi a transformação? Frutos. O maior multiplicador do evangelho da história dos apóstolos. Porque, justamente por ser cruel, por tentar acabar com o cristianismo, e o único apóstolo
com os direitos de entrar em Roma para pregar a palavra do Cristo, porque ele era romano. E os outros apóstolos, nenhum poderiam ter direito de argumentar e entrar e discursar uma nova ideia, porque não era romano. Quem não era romano não podia discursar uma nova ideia. Mas ele podia, porque ele tinha direito sobre isso, e muito mais. E por ser pessoa de confiança do império, ele conhecia as leis, ele conhecia os seus direitos, e ninguém mais o parava. Então, ao tentar pará-lo, Saulo, agora Paulo, começa a levar o Cristo para todos os lados, trazendo o quê? Frutos. Era terra boa, num pensamento distorcido, até mesmo, talvez, distorcido pelos espinhos que a vida colocava na vida dele. E aí, mas como todos nós temos um propósito na vida de Deus, e precisamos acreditar nisso, Paulo tinha um propósito na vida de Jesus. E assim levou o Cristo para todos os lugares. Dando sequência, aí a gente vai falar dos nossos amigos espíritas, e por que não dizer cristãos? Nós temos diversas categorias. Aquele que, por exemplo, está apegado aos fenômenos materiais. E só apega pela curiosidade. Ou seja, eu vou à fraternidade espírita para tomar um passe, porque eu sei que quando eu recebo lá eu fico legal, ou tem uma pessoa que fala uma palavra, mas tem que ser um médium encarnado. Nossa, como é que chama a palavra? Nem uso mais. Incorporado, né? Tem que ser um médium incorporado. Se não for aquele médium incorporado, se não fizer algo cortante, não resolve. Se não tiver uma situação que corta, que mostra que o cara salvou a vida, o outro não resolve. Então, é apegado somente à curiosidade. E aquele que nem acreditar, ele só vai lá para saber realmente e testar se ali realmente tem aquela transformação. Muitos vão na igreja evangélica para saber se realmente na porta vão cobrar dele o dízimo, porque ele já é crítico. Espera aí, eu tenho certeza, chegar ali eles vão me cobrar. Então ele está ali, ele não está nem querendo ouvir nada. É o coração mais fechado do mundo. Ele está lá por curiosidade. Ele quer saber se ali acontece alguma coisa ou não, igual um repórter. Né? Então, ele está só pela curiosidade. Pode seguir. Aqueles que procuram o brilho das comunicações espíritas apenas para satisfazer as imaginações, mas continuam indiferentes depois de ouvi-las. Gente, é tão lindo a gente receber uma mensagem, uma psicografia, uma mensagem de paz, de esperança, mas é lindo, eu acho lindo, mas não alterou minha vida não, segue o jogo. Aí eu vou lá de novo, ouço, vou lá de novo, vou participar daqui da reunião com o pessoal de Romanço, vou ouvir, mas não vai adiantar nada, porque eu vou sair daqui e segue a vida. Só foi bonito. Não entrou nada, nem fecundou. É a questão da frutificação da semente, né? Pode seguir. E tem aqueles que gostam de conselhos e admiram, porém só aplicam aos outros e não a si mesmo. Então, eu ouço os conselhos, eu ouço até as palavras, entendo, mas isso aí deve ser para o fulano, porque eu não sou assim. Né? Ou então, eu já estou nesse estágio, então, para mim, não fede nem cheira. Né? Fala assim, você deve perdoar as pessoas. Eu perdoo todo mundo. Não guardo mágoa de ninguém. Então, não é comigo. E por fim, para continuar, aquele que compreende as instruções, que são as sementes, né, que chegam para a gente, os nossos conhecimentos, e que tendo na sua terra boa, produzem bons frutos. Não só recebem, como praticam, e não só praticam, divulgam, multiplicam, praticam a caridade, levam a passagem do Cristo de amor a outras pessoas.
Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item C de perfeitos. Podemos seguir? E aí estamos caminhando para o encerramento. E aí a gente traz uma mensagem de Chico, que nos fala o seguinte: se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. Fazendo a pausa. Olha que maravilha. Se desejas propagar o espírito sublime do cristianismo, se deseja levar o cristianismo adiante, a obra individual é o seu compromisso individual com Jesus. Em primeiro momento. Não precisa aqui envolver um coletivo para que você haja. Primeiro tem que ser você com Jesus. Afasta os corações amados do campo escuro do erro, através de teus atos que constituem lições vivas do amor edificante. Olha só, se a gente deseja propagar o evangelho com compromisso individual com Cristo, e agora a gente precisa afastar as pessoas que estão sendo rodeadas do mal, né? E com lições vivas de amor edificante, a gente tem que mostrar o nosso exemplo. E aí ele fala mais: recorda-te de que pela conversão verdadeira e substancial de um só espírito ao infinito do bem, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre. É tão lindo isso aqui, aquele famoso, em outras palavras, né? Um bem, uma caridade, ela sobrepõe diversos pecados. Então basta a gente salvar uma vida, que ao redor dela todos esses espinhos serão dissipados, porque não há mais por que eles espinharem. Não faz sentido, ele não vai atender às ameaças. E aí eu vou trazer aqui aos nossos irmãos em dificuldade química pela dependência. As pessoas que passam por dependência química, eles são a todo momento cogitados por pessoas que querem continuar prejudicando aquela condição que ele está. E aí podemos falar traficantes de todas as ordens, né? Famílias querendo te criticar, esperando um ato errado para continuar acreditando que a pessoa não presta. Então, de toda a ordem. E quando você salva uma dessas pessoas e ela por si ela se transforma em uma pessoa boa, a gente afasta uma multidão de espinhos ao seu redor. E para sempre. E essa pessoa é um grande candidato a salvar outras pessoas. E para finalizar, vamos passar adiante. Que Jesus abençoe a todos e que a semente do Evangelho germine em nossos corações. Queria deixar aqui minha gratidão a todos vocês por ouvirem, junto comigo, a palavra do Cristo. A palavra que não só germina nas nossas vidas pelo convite, mas pela reflexão, que nos dá a condição de falar: somos capazes, sim, de levar a palavra do Cristo. Basta acreditar. E se não temos a palavra do Cristo como expertise, leve o amor, leve a caridade, leve o bom exemplo. Já é a grande semeadura. Que assim seja. Você faz a prece para finalizar, pode ser? Claro. Jesus, em sua bondade infinita, de amor e de exemplo, nos dê a cada dia, Senhor,
a esperança, o amparo, as ferramentas para que possamos ser seu discípulo. Nos dê as condições, as oportunidades para multiplicar o seu amor. Abençoe, Senhor, a todas as pessoas que passam por dificuldades e pela dor, pela falta de recursos, não conseguem se erguer sozinhas, mas que sim, com o seu amor e sua misericórdia, há de colocar todas as condições da resiliência, da resignação, principalmente da sua devoção, para que possa acreditar no Deus, onde sabemos que ninguém está sozinho nesse mundo. E basta um grão de areia de fé que iremos modificar montanhas nesse mundo. E que esse momento de reflexão, onde estamos com pessoas queridas, estendemos as nossas vibrações a todas as pessoas que sofrem pelos males da pandemia, de todas as espécies, sejam ela pela dor da perda, seja ela pela dor do sofrimento da própria doença, seja ela pelas dificuldades econômicas causadas por essa pandemia, seja ela também pela dificuldade da aceitação da mensagem de Deus. Que demos as mãos em oração, independente de cor, raça, credo, em prol ao planeta. Que a luz paire sobre esse planeta, sobre os nossos governantes, pelas autoridades que assim foram conferidas a eles, de fazer a mudança como semeadores, multiplicadores, trazendo frutos para uma população carente e que tem a sua responsabilidade. Jesus, gratidão por tudo o que temos. Gratidão pelas condições que assim podemos avançar. E assim, acredito que todos nós seremos grandes semeadores na seara do Cristo. Que assim seja.